Qual o seu estilo de jogo? Agressivo? Passivo? Você espera a oportunidade perfeita ou joga quaisquer duas cartas? Nos programas nós já enaltecemos o bluff. Um blefezinho de vez em quando não faz mal a ninguém, mas o melhor conselho para o novato é jogar de forma conservadora. O nível 2 continua com os estilos de jogo. Não existe certo ou errado, não existe um método que possa garantir o sucesso, mas existem maneiras e caminhos para você maximizar suas chances de ganhar. Existem bons hábitos e maus hábitos. Existem situações para evitar e situações para buscar, e existem aqueles que têm o conhecimento para explicar. Nós vamos lhe ensinar como dominar o jogo, do básico ao avançado. Até agora no nível 2 nós já aprendemos sobre apostas, quando, por quê e quando apostar. Agora é hora de começar a aprimorar nosso próprio jogo, analisando os estilos de jogo. Vamos observar o estilo Tight Aggressive, que é recomendado para os iniciantes, e vamos examinar as armadilhas dos outros estilos de jogo. São 2 tutoriais para você fazer, e como sempre vamos viajar pelo mundo do poker, sempre em busca do melhor. Hoje vamos a San Remo para reviver o torneio de 2008 e revelar um mestre no estilo Tight Aggressive em ação. Também temos a análise do profissional, onde uma mão é dissecada em detalhes. Dessa vez, Daniel Negrano está no comando e 4 profissionais vão discutir como desenvolver o seu estilo de jogo. Hoje vão participar Lex Velhus, Vili Walbeck, Fátima Moreira de Mello e Arnaud Mater. Mas primeiro vamos começar o nosso tutorial. Não existe maneira correta de se jogar pôquer. Todos têm seu estilo próprio, e estilos diferentes podem produzir lucro. Alguns jogadores gostam de jogar a maioria de suas mãos, outros focam em extrair o máximo de suas melhores cartas. O estilo Tight Aggressive é recomendado para a maioria dos jogadores, mas o que ele significa? Jogar tight significa focar nas melhores mãos iniciais, com os grandes pares e os grandes ases. Se a situação for correta, também pode ser jogar a mãos como ases baixos naipados e cartas conectadas naipadas. Jogar de maneira agressiva significa colocar força em suas jogadas. Isso envolve mais apostas e raises ao invés de checks e calls. Então, como devemos jogar uma mão de forma Tight Aggressive? Vamos ver um exemplo. Você tem um par de 10 no botão. 3 jogadores que agem antes de você dão um call. Uma opção razoável seria dar call também, na esperança de outro 10 aparecer no flop. A postura agressiva seria dar raise, ou você ganha o pote de cara ou diminui consideravelmente o número de oponentes. Vamos dizer que você aumente 6 vezes o valor do Big Blind. 12 é um bom valor para ser apostado. É um raise padrão de 3 vezes o blind, mais um blind para cada limper na mão. Só um jogador dá call. E vocês dois veem o flop, rei 8 e 5. Seu oponente dá check e você decide fazer uma continuation bet. Existe uma chance de você ter a melhor mão no momento, mas sua mão é vulnerável aos overcards. Então você deve ficar feliz se os oponentes derem fold diante da sua agressividade. Parece fácil, certo? Vamos ver o que acontece nessa mão. Você deu raise com um par de 10 antes do flop e por isso lhe deu vantagem de jogar contra apenas um oponente em posição. Isso é muito importante porque pares que são vulneráveis a overcards. No flop você manteve a agressividade com mais uma aposta que fez seu adversário dar fold. Este gráfico mostra os diferentes estilos de jogo. No canto superior direito, um estilo solto e agressivo, que joga muitas mãos e coloca pressão nos oponentes. No canto inferior direito, uma abordagem mais passiva e solta que é praticada por muitos iniciantes. No canto esquerdo estão os jogadores tight. Na parte inferior, o estilo passivo e conservador, que joga as mãos com cautela. E por último, o estilo Tight Aggressive, que já discutimos. No geral, não queremos jogar muito soltos disputando muitas mãos. Você deve jogar suas mãos de maneira firme, sem passividade. Então, nos resta o estilo Tight Aggressive. Concluindo, um jogador Tight Aggressive joga poucas mãos, mas quando joga, faz isso de maneira agressiva.
Em qualquer torneio de pôquer, o salão vai estar cheio de jogadores style aggressive. Você vai encontrar sempre algum maluco? Tenha cuidado com eles, mas a maioria vai ter um estilo tight aggressive. Alguns caras se dão muito bem com isso. Se você ganhar um torneio, as pessoas vão conhecer o seu nome. Se ganhar 2, todos vão te admirar. E se ganhar 6 em 3 anos, as pessoas vão rezar para não cair na sua mesa. E essa é a história de Jason Messier. I discovered poker my first year of university and just played poker for about 3 years part-time while I was trying to build up money. I was studying to become a math teacher. You know, I wasn't really excited about doing that, but it was one of the only things that I felt like I was good at or interested in. Abril de 2008, San Remo, na Itália, centenas de jogadores lotaram o evento inaugural do EPT na cidade. E o mundo do poker prestava atenção a cada eliminação, com caras famosas indo para o rail e os sonhos sendo devastados. Todos esperavam fazer parte dos 3 milhões de euros na premiação, mas Jason Messier, um jovem de 22 anos da Flórida que passava despercebido pelos espectadores, estava prestes a mudar sua vida para sempre. When San Remo first started, you know, I really was just trying to make it to day 2, and yeah, at the end of day 2, I was the chip leader of San Remo. There was 31 players left. And I just remember thinking, wow, I actually have a chance to win this thing. There was a chance I was going to be on the final table. You know, I'm guaranteed, you know, this amount of money, and then I'd have a really good chance at winning, you know, $1 million. I remember specifically with 2 tables left that there were a lot of strong players left. Isaac Barron, Jonas Clausen, Randall Flowers, all those guys are really solid, and I was happy with, you know, how things played out with the final 2 tables because, you know, some of the really strong players busted out. Jason chegou à mesa final e foi lá que aconteceu uma das mãos que vive no folclore do poker, um dos maiores calls da história do EPT. When there were 4 players left, I got into a hand versus Eric Koskis, which ended up being the swinging point for me. It pretty much won me the tournament. I ended up deciding to play 9-5 off from under the gun, just trying to steal, and he defended with 10-3. He was basically just going to try and outplay me, and I kind of felt that at the beginning of the hand, so when the flop came Jack 6-5, I decided to check back. The turn was an 8, and he fired like a full pot bet, which I called, and then when the river was an 8, he moved all in. I'm all in. Eric all in. And it took me a few minutes to make the call. And I obviously won and knocked him out. I call. And call. Eric all in. Showdown. Eric shows a bluff, 10 high and 5-9 is the hand. It's not exactly an easy call. I had to decide if I wanted to risk these chips and just decide if he was, you know, on a stone cold bluff. And luckily he was, and I was able to look like a genius. Congratulations, sir. Thank you. It's wonderful. Really wonderful. Essa mão acabou mostrando um talento especial e o mundo do poker agora conhecia o nome Jason Messier. Logo depois, ele ficou com o título e sua reputação foi ainda mais além. The whole final table just ended very quickly. It was only about 2 to 2.5 hours long. Heads up only took 2 hands. All in and call. Anthony all in. You know, we got all in, and I had king queen against 7s and spiked the queen on the flop to win the whole thing. And we have a decision. Winner is Jason, runner-up Anthony Lelouch. I remember right after I won, you know, I was just like so excited, just so happy that I did it, and you know, I was happy with the money that I won, and I was just looking forward to what was going to come from this. Apenas 6 meses depois, Jason acabou ganhando o evento High Roller no EPT Londres. Desde então, ele não parou de ganhar. E agora, com 2 braceletes da World Series e 2 títulos do NAPT High Roller, ele rapidamente está ganhando status de lenda.
É fácil esquecer que ele poderia ter se tornado professor de matemática, mas foi a partir desse começo humilde que seu jogo se desenvolveu. I think math is huge in the game of poker. There's a lot of decisions that are made that should be based on, math and, statistics and just running the numbers and figuring out if you're supposed to call or fold. And a lot of people don't use that, and I think that's one of the things that a lot of people struggle with. Esse foi o jogo, e esse é o meu jogo, onde ouvimos as pessoas comuns por trás das cartas. Hoje, Trish Mallon. I'm Trish Mallon. I live in Galway, Ireland. I'm a freelance editor and I play poker. I started playing poker when I met my partner, John. I always played cards at home and I loved cards, but when I met John, he was a poker player in the Galway casinos, but just on a kind of a tournament and maybe a small cash level. So I started playing small tournaments with John, a little bit online, and we took a trip to Vegas as a holiday. And the first time I couldn't play poker, so when we went back the second time, I said I was going to learn how to play this game properly. So I started off with very small tournaments online, and some small tournaments in the casinos in Galway, and bit by bit, I started getting up my confidence, and that's really how I got into poker. Se você quiser ver esse programa de novo ou recapitular episódios anteriores, vá ao everythingpoker.com. Estamos de volta com o programa, onde estamos aconselhando que o estilo Tight Aggressive é o nosso objetivo. Mas vamos considerar os problemas que podem ocorrer quando adotamos outros estilos. Já mencionamos que existem vários estilos diferentes no poker. Nós mostramos o Tight Aggressive e agora é hora de mostrar os outros. O Loose Aggressive, o Tight Passivo e o Loose Passivo. Todo estilo tem seus prós e contras e vamos mostrar para você quais são eles. Estilo Loose Aggressive. O jogador loose joga muitas mãos. É um jogador agressivo quando joga essas mãos e tem a tendência de apostar ou dar raise muito mais do que dar check, fold ou call. Os prós. Você tem muita ação. Nunca se esqueça que o poker é um jogo. Você está lá para jogar e se divertir. Quando um jogador tight dá raise, você sabe que ele tem uma mão forte. Se você é um jogador loose e dá raise, a sua gama de mãos é tão grande que prever a sua mão é difícil. Como um jogador loose aggressive, você vai jogar mais draws e blefar bastante. Seus oponentes vão querer jogar com você sempre e quando você tiver uma mão enorme, pode ganhar um belo pote. I know you're crazy, but are you stupid? Os contras. Na maioria das vezes, você vai jogar com uma mão boa, mas não excelente. Os bons jogadores vão sempre te testar, fazendo com que você comprometa muitas fichas com um kicker médio. Quando você receber call, vai geralmente estar atrás no pré-flop. Se você jogar uma mão com As e 2, pode estar dominado. Então, se você for loose aggressive, vai receber muita ação. Vai ser difícil seus oponentes colocarem você em uma mão e eles não vão acreditar se você tiver uma mão forte. Mas você vai ter que encarar decisões difíceis, geralmente atrás no pré-flop. Vários iniciantes jogam com o estilo loose passivo. Não é lucrativo e deve ser evitado a qualquer custo. Prós, você vai ver muitos flops e é basicamente isso. Contras. Jogadores loose passivos acabam comprometendo muitas fichas com mãos fracas. Eles dão call com mãos ruins e escolhem draws que não são lucrativos. A única maneira de ganhar é dar muita sorte e no poker isso não é sinal de sucesso. Quando você tem uma mão boa, precisa gerar potes grandes para maximizar o lucro. Você não consegue fazer isso se for muito passivo, então se você for um jogador loose passivo, vai ver muitos flops, mas geralmente vai se comprometer com mãos fracas. E quando tiver uma mão boa, não vai ganhar nada. O estilo tight passivo é associado com jogadores cautelosos. Eles só jogam mãos fortes e raramente apostam ou dão raise. Prós.
Uma grande vantagem, é que você vai entrar no pote com a melhor mão na maioria das vezes, o que não é nada mal. As decisões são fáceis. Se você acertar um par, seu kicker provavelmente vai ser bom e você não vai jogar mãos medíocres com frequência. Então não vai ser tão testado quanto os outros jogadores. Os contras. Você será lido mais facilmente pelos seus oponentes. Se você só jogar boas mãos e você der um re-raise, quantos oponentes você acha que vai ter contra você? Muito provavelmente nenhum. Não maximizar o lucro, resultado direto do ponto anterior. Quando você tem uma mão grande, você quer ganhar potes grandes. Do que adianta ter ases ou reis se você não vai ganhar muitas fichas com eles? Então, se você for tátil passivo, geralmente vai disputar potes com a melhor mão e suas decisões são fáceis. Mas isso te deixa mais previsível e não maximiza o seu lucro. Vamos conversar mais um pouquinho com a Trish Mallon, vamos? Well, so far I've had medium success in poker by most people's standards, but in my mind I think I've had a great success. I came second in the UK IPT in Galway, which was my first big tournament, which I satellited into. So I cashed over €40,000 and was delighted with the win. I play poker for fun and I love it, but since I've had some success in the UK IPT and some small tournaments at home, I'd like to take it a little bit further, maybe concentrate a bit more on it. So maybe play bigger stakes tournaments online, because I work for myself, so I don't get as much time to travel as I'd like. And maybe satellite into a couple of maybe bigger events and maybe eventually go to an EPT or something. But again, I think I'd have to satellite to kind of justify it to myself. É sempre importante avaliar seu próprio jogo no poker. Então, você sabe se é um jogador tight aggressive? Os softwares podem monitorar seu histórico de mãos e interpretar seus dados para você. Ele acumula informações sobre você e seus oponentes e apresenta essa informação para você tirar suas próprias conclusões. Existem muitas estatísticas que esses softwares podem mostrar, então vamos deixar as coisas mais simples. Existem dois valores que você precisa ter em mente para calcular se você é um jogador tight aggressive. VPIP significa o valor voluntário colocado no pote, a porcentagem de potes que você joga de maneira voluntária. PFR significa raise pré-flop. O número significa na porcentagem de potes onde você deu raise pré-flop. Então, como calcular se você é tight aggressive? Um jogador tight vai jogar voluntariamente entre 14% e 18% dos potes. Um jogador agressivo vai entrar a maioria desses potes com raise pré-flop. Então, se o VPIP estiver 14 e 18, ou seu PFR for quase idêntico, significa que você não joga muitos potes. Mas quando joga, você entra com raise. Então, você pode se intitular um jogador tight aggressive. Então, tight aggressive é o melhor e o jogo passivo é muito ruim. Então você não acredita em mim? Presta atenção nesse cara aqui, ó. Daniel Negreanu não ficou rico e famoso por jogar de forma passiva? Aqui ele vai analisar uma mão para nós. Now let me start by saying I'm all for setting traps and I'm all for being tricky, but there are some times in a poker hand where you just need to be aggressive and passive play will get you into trouble. This hand from the EPT will illustrate just that. Let's take a look here. So here we see ace-queen, early position. That's pretty much a raise, and here we're gonna see the correct play, which is the raise. Now the action is on the small blind, and he's got ace-king. Let me stop it right there. The bet was way too big compared to his stack size at this point to just call. Sometimes, like I said, with ace-king you can call, but in this case, Simonian really needed to just stick it in with ace-king, and he'd get himself in a very good situation because his opponent with ace-queen is gonna call him, and as you can see, he'd be about a 3-to-1 favorite. Instead, by calling, what he does is he gives the big blind a good price to try and, flop something. Now, if he doesn't catch an ace or a king on the flop, he's probably gonna have to check and fold. Whereas if he moves all in now, he's either gonna A, win the pot before the flop, or B, likely get himself in a good situation against ace-queen. So he just calls instead. Action is on Likov, and he's got a garbage hand. He's got 10-3 of hearts, but he feels like, hey, you know what? Price is right. I'm gonna take a flop with it. So 3 players to a flop. Simonian is gonna have to act first as well, which is just such a big disadvantage. Position is so important. And now, as you can see, he's flopped nothing. Theoretically, he has the best hand in that ace-king highs ahead right now. But 10-3 of hearts for Likov is the favorite because he can catch any heart. He can catch a 5, he can catch a 3, he can catch a 10 to win this pot. And this is a hand that he shouldn't even be in because if Simonian would have played his hand right, he would have re-raised before the flop, got him out, picked it up. So it's checked over to the pre-flop raiser, who's going to be aggressive. Doshenko bets the flop,
And now Ace Queen is going to bully out Ace King. But he played his hand so passively here that now he's forced into a tough decision where he's probably going to just have to fold. So the action's going to be on Likov right now, who's got a big draw. And as you can see now by the percentages heads up, he's 62% to win this hand. And in situations like this, there's two ways to go, aggressive or passive. Now here we see the correct play, the aggressive move. If your opponent has something, oh well, you're still gonna have a lot of cards to catch to win, but if he doesn't, a hand like Ace Queen, you're gonna push him off the hand. And Dovzhenko folds, so as you can see in this one hand, illustrated how passive play cost Ace King the pot and aggressive play won Likov the pot. So what does that teach you? Push, 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 be aggressive when in doubt. Agora é um pouquinho sobre a terminologia do pôquer. I'm unreal. The whole enchilada. It's at least a flip, right? That's unreal. I push you fold, yeah? Aqui alguns estilos de jogo. Rock é uma rocha, um jogador tight. Quando eles jogam uma mão é pra ganhar. É provavelmente um monstro. Donkey. Esse é o nome dado ao jogador muito fraco no pôquer, aquele que não sabe o que faz. Nit. Um jogador tight passivo que evita grandes spots e tem uma abordagem tímida sobre o jogo. Calling Station. Esse é o jogador que tem o hábito de só dar call. Cuidado, esses caras podem fazer dois pares em qualquer flop. Shark. Esses são os caras para evitar jogadores fortes e perigosos. O programa de hoje é sobre estilos de jogo, então vamos ouvir alguns conselhos dos profissionais enquanto eles debatem. Não é fácil se tornar um dos melhores jogadores do mundo. Uma hora você ganha um pote gigante e depois acaba eliminado do torneio. É um jogo de vida e morte. Mas os jogadores de pôquer têm que começar de algum lugar e encontrar seu próprio estilo é a chave do sucesso. Em uma tarde ensolarada em Barcelona, 4 caras conhecidas do pôquer analisam como encontraram seus estilos e os jogadores que os influenciaram. Em nosso bate-papo de hoje estão Arnaud Matin, ganhador de um título no EPT, o EPT Praga, em 2007. Fátima Moreira de Mello, ganhadora de medalha olímpica e que agora voltou sua atenção para o pôquer. Fátima aprendeu o jogo com seu amigo Lex Veldhuis, um fenômeno no cash game online e jogador extremamente agressivo, assim como Willy Wahlbeck. O finlandês é um dos melhores jogadores do Mixed Games do circuito. I think that at the beginning, like playing very straightforward with some really basics, you know, real basics. I think it's a good way to start the game. Yeah. Like, what do you think about your style? How did it develop, and what was your style at the beginning when you were like just fooling around with the game? When I just started playing it a little more seriously, I was playing completely crazy, and then the people. Like now, right? Yeah. I guess. You're at the beginning still. Wow. And then the people who were teaching me were just saying, no, just stop doing this because I don't feel like handling all this craziness, and so just play tight and go from there. And what they explained to me was a really good lesson, I think, is loose players exploit tight players. If you want to know how to exploit a tight player, then you have to know how a tight player thinks. So are there any like people who really made an impression on you? Vanessa Russo. Vanessa Russo é uma das mulheres com mais sucesso no pôquer, com quase $3 milhões em premiações nos torneios. She was like, well, just really busy, but she just confirmed that, you know, just it's okay to play ABC poker for a while and then move on to, you know, more creative styles. So what about you, Vila? Like, did you see people you were really like, oh, that could fit my style, or I like how he plays, I want to do the same? I had a lot of discussion with other Finnish players, and we talked a lot about different hands and different ways of playing the game and different games, and so we kind of like shared the information and bringing out your point of making a certain move, and he's bringing out his point of why he thinks you should do differently, and then you're just like throwing the ideas around, and in the mix of it you're learning the game. What about you, Lex? Like, were you a fanboy or something like this, or did you have like idols, like you really like this style? I would always watch like all the WPT finals and stuff like that, and I really remember watching Gus Hansen play. Gus Hansen é um jogador dinamarquês de muito sucesso, famoso por seu estilo muito agressivo e imprevisível de jogar. Thinking like, wow, this is crazy, and oh, you can do it like that too, especially because
the commentators were really idolizing him, where they were saying, oh, this is crazy, he's so great, and he won like 3 WPTs in the first season. So it kind of left a mark on my play where I started to try other stuff. Just watching it made me a lot better as a player. Like I read a lot, like some of the games where Phil Ivey. Phil Ivey é considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos e já conseguiu mais de 14 milhões de dólares em premiação. Especially on TV where I was playing, and I mean he impressed me a lot, and I think is very, like as you said, is very focused, like almost autism, you know, like he's really into it, and I really like this mindset. Do my thing, get out of the way, you know, and not to do a big mess about it, just do his things the best he can, and I think this influenced me like really a lot. That's cool. Muito bem, isso pode não ser tudo o que você quer saber sobre pôquer, mas é um começo. I'm all in.